Já estamos aqui, muito bom dia, senhor candidato. É um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Obrigado, muito bom dia aos ouvintes da TV Sul. É um prazer e também agradecer e parabenizar o seu programa por fazer parte do fortalecimento da democracia. São momentos assim que a gente faz essa condição de que a democracia seja valorizada e seja defendida. Sem sombra de dúvida, extremamente importante. Antes da gente começar, né, senhor candidato, com as nossas temáticas, com as perguntas, eu vou pedir para o senhor se apresentar para o nosso público de casa, contar um pouco mais o que levou o senhor a entrar na política, né? E para a gente dar continuidade aí à nossa entrevista. Bom, a política, ela transforma a vida das pessoas. Muitas pessoas não gostam da política ou não gostam de ouvir, mas é a política que transforma e só ela é a ferramenta para melhorar a sociedade. Então, nesse sentido, eu acredito que eu consigo ajudar a sociedade através da política, através de buscar alternativas tanto para a nossa região quanto para o nosso país. E nesse sentido, me coloquei a candidato a deputado federal para poder lá em Brasília fazer algo que o deputado precisa fazer, criar leis e projetos, porque muitas vezes os deputados em mandato ficam somente no trabalho de emendas parlamentares, mas a função do deputado principal é cobrar e fiscalizar o governo. Sem sombra de dúvida, é importante nesse sentido. Senhor candidato, a gente começa agora a nossa temática falando primeiro de educação. A gente traz esse tema que é extremamente fundamental. Até hoje, na edição do Bom Dia Extremo Sul, a gente falou sobre algumas decisões que o Tribunal Superior tomou, né, no que se refere à educação aqui no Estado. Nesse sentido, a gente viu que nessa semana em especial, Santa Catarina foi destaque na pesquisa IDEB, né? Saiu o resultado na sexta-feira. Aqui no Extremo Sul, um dos destaques foi o município de Meleiro, né, que teve ali a nota de 6, em torno de 6 ali na pesquisa do IDEB. Só o que acontece é o seguinte, no que se refere no âmbito nacional, a educação do país ainda é muito fraca. Agora, acontece o jogo contrário, porque o país ele tem dinheiro para investir de tal forma que o Brasil lidera o ranking de país que tem ali, tira do PIB para investir cada vez mais em educação. O que se tem é a má administração desse recurso. Nesse sentido, como é que o senhor vai trabalhar para que o estado de Santa Catarina continue sendo destaque, em especial também aqui a região do Extremo Sul? Enfim, a educação, também como a política, ela transforma a sociedade. É o único caminho para a gente criar uma sociedade com mais oportunidades, que as pessoas possam crescer na vida, porque ninguém nasceu para ser pobre, né? As pessoas têm sonhos, têm perspectivas, e a educação é que faz essa condição do sonho tornar realidade. Então é necessário que a educação aqui no estado já tem prêmios, mas a gente precisa sempre melhorar, principalmente na educação. É necessário investir em infraestrutura e também uma condição que às vezes os próprios políticos não se comprometem, é investir no conhecimento e no aperfeiçoamento dos professores, porque é o professor, se Meleiro ganhou esse prêmio, com certeza o acesso e a condição que a prefeitura dá para os professores é algo diferenciado. E é nesse sentido que se reflete o resultado com os alunos. A gente ter pessoas motivadas e professores se sentindo bem na sala de aula, com certeza o resultado com os alunos vai aparecer. Sem sombra de dúvida. E essa temática da educação é fundamental, né? Porque a gente decide o futuro das próximas gerações que vêm aí na região e em todo o âmbito nacional. Nessa temática, a gente sai aí da esfera da educação, senhor candidato, e a gente vai para a esfera da saúde, que é extremamente importante e é um assunto até delicado, né, para Santa Catarina, que em especial acabou de sair de uma situação de emergência por falta de leitos de UTI em especial para crianças, mas o governo do estado vem dizendo que vem melhorando aí essa situação com a abertura de novos leitos e assim por diante. Entretanto, existe uma PEC, que é a 241, que fez o congelamento dos gastos, né, do que se refere a gastos e investimentos aí na saúde durante os próximos 20 anos. Isso. Nessa situação, nessa temática, como é que o senhor vai trabalhar para melhorar a saúde do estado de Santa Catarina, em especial aqui a região do Extremo Sul, que vem faltando nessa questão? A gente tem o exemplo de Criciúma, que foi uma das regiões bem afetadas nesse sentido com a falta de leito. Como é que o senhor vai trabalhar nesse sentido? É um assunto bem relevante, que as pessoas reclamam às vezes e com certa
razão da falta de saúde, educação, infraestrutura, mas lá em 2018 foi aprovado esse teto de gastos que faz com que as pessoas não tenham mais o direito de nascer. Existe um teto para aquela população. Então, as pessoas que nasceram dali para frente não vão estar mais incluídas no orçamento. E isso está refletindo agora na condição e na estrutura da saúde. Existe também uma lei que foi aprovada, que é o orçamento secreto, que é distribuição de recursos para deputados e senadores. Eu sou contra isso aí. Lá em Brasília a gente vai derrubar isso, porque o dinheiro público tem que ser colocado nas cidades, no Estado, de forma democrática, através de políticas públicas e não através de emendas parlamentares para poder trabalhar com seus cabos eleitorais. O orçamento secreto é para isso. Então, a gente precisa fazer com que o orçamento secreto não exista mais e aí sim, com esses recursos, que são bilhões, possa ser colocado em políticas públicas direcionadas para a saúde, educação e outras áreas de forma democrática. Nesse sentido, aqui na região também é necessário a gente pensar num hospital como tem em Florianópolis, juntamente com parceria com universidades, que é o Hospital Universitário, que é um hospital que atende toda a população e é de forma democrática e também faz com que a universidade, junto com a comunidade e a sociedade civil, possa ter uma área, um espaço que seja regional. Então, é uma ideia nossas também de proposta para brigar lá em Brasília, para a gente também ter aqui na região o debate para a gente construir e ter acesso a um hospital regional universitário. Interessante, é importante a gente fomentar. Agora, essa sua questão do hospital universitário me chama a atenção porque, por exemplo, Araranguá tem, né, a Universidade Federal. Então, eu só acredito que poderia surgir uma parceria aqui com a universidade em junção para beneficiar o Extremo Sul nesse sentido? Acredito que sim, até porque já tem lá em Florianópolis com a Universidade Federal um hospital. Claro que é uma estrutura grande, sim, mas tem que ser pensada e já tem que começar a ser debatida. Toda a ideia e toda a obra nasce de uma ideia, de um debate e de uma construção de todos. Não é algo que alguém vai abraçar e vai fazer sozinho. Mas é uma das ideias que a gente tem como deputado para poder, aqui na região, fomentar e, quem sabe, lá na frente, ver esse projeto ou essa ideia sendo realizada. Sem sombra de dúvida. Agora, senhor candidato, hoje no país, infelizmente, a gente está vivendo uma situação que é drástica no que se refere à desigualdade, em especial na esfera do trabalho. Hoje, por exemplo, já é comprovado que a mulher brasileira ela chega a receber até 20% menos do que um homem que exerce a sua mesma função. Além dessa informação, hoje uma pessoa que é do grupo LGBTQIA+, ou considerada negra, parda e assim por diante, ela também passa por essa situação, recebendo até de 11% a 27% menos do que uma pessoa que é caracterizada como heterossexual. Nesse sentido, referente à desigualdade, como é que o senhor vai trabalhar para trazer uma política pública que pense no conjunto, num todo? Primeiro, eu sou candidato por um partido que defende e abriga e protege e luta para que essas pessoas tenham oportunidades iguais. Eu acho que a chave para a gente resolver tudo isso aí é que a gente tenha políticas que dê oportunidades iguais para todos, independentemente da cor, da opção sexual, enfim, mas que as pessoas tenham acesso. Hoje a gente não tem isso, as pessoas não têm acesso às oportunidades. Algumas pessoas têm e outras têm um pouco e outras não têm nada. Então é essa balança que a gente tem que resolver, que todas elas ao menos tenham acesso às mesmas oportunidades. E aí dali para frente há pessoas que vão aproveitar a oportunidade e outras que não. Aí já é uma outra situação, mas a condição para a gente resolver isso aí é que as oportunidades estejam acesso iguais a todas as pessoas. E quando o senhor fala dessas oportunidades, se referia basicamente à educação, à saúde, na esfera de segurança? A tudo. Acredito que a gente precisa dar oportunidade de acesso às universidades, dar acesso a oportunidades a financiamento para a pessoa empreender de forma mais fácil, mais justa, com menos custo, e todas as outras situações do dia a dia dela. Mas a chave da gente resolver ou tentar conseguir conciliar isso aí é que tenhamos igualdade para todos nas oportunidades. Certo. Senhor candidato, a gente sai agora dessa esfera e a gente vai lá para a segurança pública.
que é um tema também muito delicado para o estado de Santa Catarina. A gente sabe que Santa Catarina é destaque, como por exemplo que a gente falou em educação. Mas quando se fala em segurança pública, Santa Catarina também é destaque, mas isso de uma forma muito negativa. Primeiro, porque só no mês de janeiro houve aí um aumento de 300% no que se refere aí a feminicídios. Quando a gente traz isso de janeiro a maio, esse aumento ficou em torno de 55%. E, por sua vez, Santa Catarina é o 4º estado do país que mais mata pessoas por conta da questão da orientação sexual. Neste sentido, como é que o senhor vai trabalhar para tirar essa mancha aqui, em especial do Extremo Sul, que já teve casos de mortes por questões da orientação sexual? Primeiro, a gente dar formas mais fáceis e dar condições para a polícia, porque às vezes a gente acredita que a polícia vai resolver tudo, mas isso é a ponta do iceberg. A gente precisa também conhecer toda a estrutura do porquê que a gente é um dos mais que mata mulheres, que mais mata por opção sexual. É na base, é na educação. A gente precisa também dialogar isso com as pessoas que estão na escola, porque é ali que começa a criar consciência. Outra coisa é leis mais brandas em relação a isso. Às vezes a mulher sofre violência e quando acontece feminicídio, não é da noite para o dia. Isso já vem de anos, já vem de tempos. Então a gente precisa fazer com que a mulher tenha segurança para viver, porque quando ela sofre essa violência, ela fica, parece que é ela que está provocando isso e acaba também roubando a sua vida, porque ela não tem mais liberdade de sair de casa, de ir a algum lugar. Então é nesse sentido que a gente precisa ter leis mais brandas para quem provoca a violência, para que realmente as pessoas que sofrem tenham um pouco mais de segurança para viver. E também é necessário a gente poder, junto com a polícia, e eu tenho acompanhado a polícia, tem bastante programas para diminuir isso. Acredito que essas duas pontas, tanto a educação quanto a infraestrutura e ainda valorizar mais ainda a polícia, a gente consegue melhorar esses números, que é um absurdo. A gente está no século XXI já e ter esses números ainda existentes de violência contra a mulher e até morte de mulheres porque os parceiros não aceitam o fim do relacionamento. Então, é nesse sentido que a gente precisa melhorar e fazer com que a lei seja mais branda para isso, porque é um caminho para a gente poder diminuir esses casos. Sem sombra de dúvida. E ainda nessa esfera, senhor candidato, quero trazer algumas informações no que se refere à ressocialização dos presos, dos apenados. Porque o que acontece? Aqui na região do Extremo Sul, Araranguá tem um presídio, Criciúma tem também presídios, tanto feminino como masculino, mas muito se fala da ressocialização. No que se refere que isso, na região, em toda a esfera também nacional, não acontece devido à má manutenção e administração da força da segurança pública. Na sua fala anterior, o senhor até já apontou essa questão da segurança pública. A gente sabe que isso preocupa todos os catarinenses, em especial a população aqui do Extremo Sul. E especificamente trazendo tanto para Araranguá como para Criciúma, como o senhor trabalharia nesse sentido projetos de ressocialização no que se refere aos apenados? Primeiro que a gente tem que saber a condição e qual foi o delito da pessoa, porque não dá para a gente misturar alguém que faz um pequeno delito, que às vezes por condição, às vezes até de fome, e isso é do ser humano, e que ele viva lá a sua pena com alguém que roubou um banco. Então isso a gente precisa também qualificar e facilitar, dar celeridade aos processos para que essas pessoas com pequenos delitos, às vezes foi só numa condição, e a gente tem que ter, e acredito que é isso, que a gente tem que ter uma segurança e um sistema para os casos de pequenos delitos resolver isso rápido e ele ou a pessoa fazer com que ela cumpra a pena de uma forma que ela não viva a realidade, porque existem pessoas que cometem crimes e é profissão deles cometer crimes. Outros não, que foram só por ocasião, e a gente precisa, nesse caso, separar para poder fazer isso. E a outra condição é a gente poder criar maneiras de que essas pessoas também possam ter oportunidade lá dentro da cadeia, para que elas, quando virem aqui de volta para a sua vida normal, elas tenham ou uma profissão ou algum curso técnico para elas poderem também se colocar na vida normal. Porque a gente sabe que muitos fazem isso por condições ou por necessidades, né?
mas é claro que tem aqueles que são profissionais e esses a gente tem que tratar como pessoas que não querem voltar para a vida normal e vão viver disso. Então, como o senhor mencionou ali, trabalha, né, no crime, de fato, infelizmente. Exato. É o que a gente vê acontecer muito aí na região, infelizmente, lamentável, né? E a gente sai dessa temática, senhor candidato, e a gente vai falar de um ponto muito importante, não que os outros não sejam, é também fundamental, mas é o que liga também, que faz a junção entre esses pontos, que é a economia, em especial a economia local. Eu trago um exemplo no que se refere à agricultura, que é o forte, né, um dos fortes aí de Santa Catarina que vem se destacando nesse sentido. Em especial, uma das regiões que mais se destaca é aqui o nosso extremo sul. Para se ter uma ideia, Araranguá, 16% da população vive da agricultura local. Quando a gente fala de economia, de agricultura, como é que o senhor vai trabalhar para ajudar, né, as famílias nesse sentido, a incentivar cada vez mais a economia local? Primeiro, em relação à economia, aos pequenos negócios, que são os micro e pequenos negócios, eles, no Brasil, são os que mais geram empregos. Em cerca de 70% dos empregos gerados no Brasil são gerados pelos micro e pequenos empresários e empreendedores. E a gente não tem nenhum benefício, nenhuma política de incentivo para esses pequenos. A gente tem aqui no Estado a isenção de impostos. Para as grandes empresas, existem alguns grupos de empresas que todo ano recebem 6 bilhões de isenção de impostos. Certo. E que geram poucos empregos, em cerca de 30%. Os outros 70% são os pequenos e não tem nada de benefício ou de incentivo para essas pessoas manterem seus negócios abertos. Veio a pandemia, fez-se a propaganda de que tinha acesso facilitado a financiamentos. Muita gente foi lá, mas não conseguiu porque são pequenos ou não tinham condições de assumir esse compromisso financeiro. E a agricultura familiar, eu sou apicultor também, trabalho nessa agricultura familiar, e é a agricultura familiar que põe o alimento na mesa do brasileiro. Os grandes fazendeiros, o agronegócio, que a gente chama aqui no Brasil, produz só commodity. E o Brasil, as pessoas não vivem de soja e milho. Tem vários outros alimentos, e quem produz isso é o pequeno, é o micro, pequeno e médio agricultor, que aqui na nossa região é muito forte. E nessa condição que a gente falou antes do orçamento secreto, que tirou bilhões do orçamento nacional, faltou dinheiro para a agricultura familiar e agora a gente percebe que o pequeno e médio agricultor ele está com dificuldade de acesso a financiamento e ele só consegue produzir se tiver acesso a financiamento barato e facilitado. E hoje eles estão com dificuldade. Então é nesse sentido que a gente precisa ter política, e lá em Brasília não existe deputados que defendam a agricultura familiar. É uma minoria. A maioria, que são em torno de 350 deputados, defendem o grande agronegócio. E aí, numa hora de aprovar uma lei para beneficiar o grande e o pequeno, claro que quem tem a maioria vai vencer. Então, a gente se propõe a defender o pequeno, porque é o pequeno que produz o alimento saudável, o alimento de qualidade para chegar na mesa do catarinense. Sem sombra de dúvida, é fundamental, né? A gente pensar nessa temática, a economia que vai ser o elo entre todos os outros pontos, porque sem isso a gente não consegue investir em educação, em saúde, em segurança pública e assim por diante. Senhor candidato, eu quero agradecer ao senhor pela sua vinda aqui no nosso estúdio. Saiu lá de longe, né? Içara por ali, né? Isso. Veio de Içara, veio aqui conversar com os eleitores, trazer essa temática tão importante para o eleitorado conhecer o senhor melhor, as suas propostas. Quero desejar também sucessos ao senhor nesse pleito. E agora, vou dar um tempo de 1 minuto para o senhor conversar com o eleitorado de casa, para eles conhecerem um pouco melhor o senhor e as suas propostas, tá bom? A partir de agora, o senhor tem um tempo de 1 minuto. Quero agradecer o espaço mais uma vez e parabenizar a TV Sul por fortalecer esse espaço e aproveitar para pedir o voto para deputado federal Daniel, o deputado federal do Lula aqui no sul de Santa Catarina, enfatizar o voto também, pedir voto para o Glauter, companheiro aqui da região de Araranguá, deputado estadual, ao senador Dário Berger, ao nosso governador Décio Lima e ao presidente Lula para presidente, para a gente poder trazer o Brasil a ser feliz de novo. Agradeço o espaço e que a gente possa, no próximo domingo, ir às eleições e, de forma consciente, escolher os nossos governantes por mais 4 anos. Agradeço e muito obrigado. Perfeito, senhor candidato. A gente agradece pela sua participação.
E eu já volto aqui em sequência, trazendo novidade, tá? Com ela, a nossa querida Jomara Dessuí, com a estreia do novo TV Sul Mulher. Não sai daí.